Meu marido me chamou de inútil na frente de toda a família dele e disse que só estava comigo por pena. Uma semana depois, ele descobriu que a casa onde morávamos estava só no meu nome e que eu já tinha iniciado o processo de divórcio sem ele saber. Nunca imaginei que a casa pudesse pesar como uma armadura. Quando casei, achei que entrava num abrigo. Com o tempo, era como se tivesse me enfiado numa cela confortável. Limpa, com janelas, mobiliada com promessas quebradas. Dizia ele, meu marido, que éramos parceiros, mas a palavra que ele mais repetia era minha. E nos seus olhos, eu era um acessório problemático. Uma peça que precisava ser ajustada, consertada, guardada quando o brilho fosse incômodo. No começo eu calei. Acho que sempre calei. Calar era minha maneira de manter o equilíbrio doméstico, acreditar que a paz valia as pequenas dores. Ele começava com observações quase inocentes. Você colocou muita água no arroz? Essa blusa não valoriza você. Não é hora para ciúme. E eu respondia com sorrisos medidos, comida bem feita, promessas de mudança que eu mesma não pedia. Mas as pequenas alfinetadas deram lugar a cortes mais profundos. Você é inútil, ele dizia. E eu sabia que aquilo não vinha apenas na hora da discussão. Vinha nas reuniões de família, nas risadinhas abafadas, nos olhares calculados quando eu falava qualquer coisa que soasse menos do que perfeita. As humilhações eram rotineiras e se tornaram rituais. Ele me rebaixava na frente da família dele como se eu fosse um personagem secundário num show que ele protagonizava. Em almoços de domingo, enquanto eu servia a sobremesa, ele me chamava pelo apelido que só usava para diminuir. Uma palavra curta, despida de afeto, e a família ria. A cada risada, eu sentia minhas mãos ficarem mais geladas, como se o riso perfurasse um pouco daquilo que eu era. Ela faz isso por pena, ouvi a tia dizer uma vez, e meu coração reagiu com um nó que tinha o formato de uma verdade cruel. Eu tentei argumentar, dizer que não precisava de pena, que éramos casados por escolha, mas minha voz tremia e soava sempre menor do que as palavras que me atingiam. Ele não batia. Isso é importante de dizer porque, para muita gente, o abuso conjugal só existe quando há agressão física. O que ele fazia era limpar e organizar as evidências de que eu era a culpada por tudo. A casa desalinhada, o jantar sem graça, o humor estranho. Quando minha mãe veio nos visitar e me disse, em privado, que eu parecia triste, ele escancarou uma fachada de desdém. Minha mulher sempre exagera. Gosta de drama. Minha mãe viu a expressão nos meus olhos e depois nada disse. A vergonha me tomava por inteira. Houve um momento numa festa de família, uma daquelas que ele adorava porque havia público para suas pequenas tiranias, em que fui chamada de inútil, com uma ênfase que parecia uma sentença. Ele havia esquecido de mencionar que levaria visitas, e eu, que preparara o jantar, fiquei constrangida quando os convidados chegaram e a comida ainda não estava pronta. Em vez de assumir a responsabilidade, ele declarou com voz alta, como se fizesse uma piada. Ah, ela é tão desorganizada. Fico até com pena. A família riu, e eu permaneci onde estava, como se tivesse virado uma estátua, quente por dentro, fria por fora. Depois, no carro, ele sorriu e disse que eu precisava cuidar melhor da imagem. Isso doeu mais do que deveria. Os humilhadores não eram apenas as palavras. Havia gestos. O cortar de olhares, o suspirar alto quando eu falava, o tocar no ombro da irmã dele com uma intimidade que parecia dizer: isso é o que você deveria ser. Ele fazia piadas sobre meus sonhos, sobre minha vontade de trabalhar, como se ambição fosse um pecado feminino. Você não foi feita para isso, ele disse uma vez, enquanto eu olhava para meu currículo antigo. Ouvi isso como se fosse um veredito. Não sou feita. A família dele, quando presente, amplificava tudo. Eles notavam minhas roupas, meu corte de cabelo, sugeriam que eu me vestisse com mais classe, como se o problema fosse sempre o tecido do meu corpo e nunca a atitude com que me tratavam. Lembro de uma noite em que, durante uma reunião, o cunhado bravo comentou que eu não tinha garra para a vida. Mais uma vez, olhares concordantes, pratos batendo, risos em canto de boca. Minha vontade era sumir. Em silêncio, eu rabiscava interiormente planos de fuga que jamais compartilhei com ninguém. O desprezo vinha também em atos pequenos, calculados. Ele esquecia compromissos que eram importantes para mim e nunca assumia o erro. Ele delegava tarefas que depois me acusava por não concluir com perfeição. Ele se vangloriava em público e, em privado, reduzia minhas conquistas com um comentário ácido.
Quando eu consegui um curso online e disse: "Seria bom trabalhar novamente?", ele riu, baixinho. "Trabalhar? Pra quê? A casa te sustenta." Foi como se ele estivesse arrancando minhas asas com calma, e eu me culpei, por um longo tempo. Culpava-me por não ser suficientemente enérgica, por deixar que a vida domesticada me moldasse numa versão de mim que eu mal reconhecia. Eu me perguntava se estava exagerando, se era má interpretadora de sinais, até que as humilhações se tornaram declarações em voz alta, palavras que só podiam ser entendidas como o que eram: desprezo. Ele falava da minha família com descaso, dos meus pais como se fossem negativos no saldo da nossa vida. Quando decidi voltar a estudar, ele chamou aquilo de crise de meia-idade e riu com a voz de quem tinha a razão definitiva. Houve dias em que acordei e senti que minha mente se tornara uma caixa de espelhos, cada reflexão mostrando-me diferente, distorcida, e nenhuma delas verdadeira. À noite, enquanto ele dormia, eu me perguntava se ainda me restava um lugar no meu próprio corpo. As palavras inútil e por pena ecoavam até nos corredores da casa. Uma casa que, de verdade, não era só nossa. Era um palco onde ele ensaiava sua superioridade. Foi assim, vivendo com essa mistura de violência verbal e desdém cotidiano, que comecei a planejar. Planejar não por prazer, mas por sobrevivência. O processo foi lento, quase imperceptível, porque era preciso agir sem despertar a ira que poderia me dissolver. Eu precisava de provas, documentos, segurança. A humilhação pública que sofri, a ser reduzida a motivo de riso na frente de quem amava e deveria proteger, alimentou uma determinação silenciosa. Eu não seria a personagem secundária do show dele para sempre. Comecei a organizar meus papéis, a revirar contratos, a conversar com advogados em horários que ele julgava vazios. Fiz isso com o cuidado de quem constrói uma ponte invisível de retorno à vida própria, sem alarde, sem confronto. Ele continuava a zoar diante da família, a diminuir minhas iniciativas, a me caluniar com termos que feriam. Em público, seus ataques eram refinados. No privado, eram mais cruéis. Lembro-me de uma conversa em que ele disse com total indiferença: "A casa não é sua. Na prática, nada aqui depende de você." Eu escutei e coloquei as palavras no bolso, como se fossem moedas pesadas. A humilhação mais ardente aconteceu na frente do seu irmão e dos pais dele, quando, numa ceia de Natal, eu olhei para os filhos que ainda não tínhamos, para o futuro que me pediam pressa. E ele, num arroubo de escárnio, me chamou de incapaz de gerar estabilidade. A palavra estava impregnada de julgamento e foi cuspida com uma naturalidade que me fez murchar. Não era apenas sobre filhos, era sobre minha competência, sobre meu valor. Quando eu me retirava para chorar no banheiro, ele batia na porta e dizia: "Agora vai chorar." A porta não separava apenas os cômodos, separava mundos. E então veio o dia em que eu decidi: não mais. A decisão não foi um estalo. Foi uma somatória de cortes que juntos me comprovaram que eu merecia mais. Comecei a tomar providências legais. Abri contas, documentei as humilhações que me puseram em público, fotografei mensagens, salvei áudios, reuni testemunhos, o arsenal discreto de quem queria provar que não era louca, que não era exagerada. Eu tinha provas de anos de desprezo, de manipulação financeira, de colapso emocional. Ele, claro, não soube. Ele seguia sua vida de provocador, não prevendo que a mulher que menos esperava reagir estava silenciosamente armada de certeza. Quando decidi que era hora de dar o passo final, contei apenas para uma amiga de confiança e para meu advogado. Guardar segredos me pareceu pela primeira vez um gesto de carinho comigo mesma. Eu precisava preservar a minha sanidade antes de explodir qualquer partida de xadrez. E a guerra seria estratégica, não teatral. Eu queria mais do que humilhar. Eu queria recuperar minha dignidade e, se possível, que a justiça chegasse de forma concreta. Independência financeira, reconhecimento das agressões e a saída dele daquela casa que, por tanto tempo, dera a ele a licença para me diminuir. E então chegou o momento em que revelei. A casa que era nosso palco, estava no meu nome. Não por maldade fria, não por acaso, porque anos antes eu tinha comprado o imóvel com meu dinheiro, tendo ele assinado por exigência de contrato em situação laterna, sem compreender o peso daquele ato. Eu decidi deixar que ele descobrisse no tempo certo. E quando minhas cartas foram feitas, ele percebeu que havia mais por trás do silêncio. Foi aí que as coisas tomaram uma velocidade dolorosa. Humilhação se transformou em confronto aberto. Eu já não era mais apenas a mulher na cozinha,
Era alguém que queria justiça. E isso me trouxe uma mistura de medo e um alívio seco, como ar novo entrando num pulmão que tinha sido comprimido por anos. Quando eu contei que o processo estava iniciado e que aquela casa que ele acreditava ser o bastião de sua autoridade, estava registrada em meu nome, o espanto dele foi teatral. Ele jogou na mesa acusações, me chamou de mentirosa, disse que eu queria manchar a reputação dele. A família, quando soube, dividiu-se. Alguns deram de ombros, outros ficaram surpresos. Mas não faltaram aqueles que o apoiaram prontamente, prontos para transformar a acusação em defesa não de justiça, mas de masculinidade ferida. Eu já esperava isso. Sabia que sua ira viria com o contorno do espetáculo público, porque é assim que ele respirava. Ao centro da atenção, alimentado pela certeza. As semanas seguintes foram um inferno frio. Ele me acusou de traição emocional, de manipulação, inventou mentiras com a mesma naturalidade com que respirava. No grupo familiar, me chamavam de calculista. Nos almoços, os olhares tornaram-se lâminas. Uma vez, durante um jantar, a cunhada disse: "Ela deve gostar do drama. Quem abandona o lar assim?" E todos riram. Eu mastiguei em silêncio. E após o jantar, vomitei no banheiro. O riso se transformou em punhal. Eu havia previsto a humilhação pública, mas não a dor de ver pessoas que eu considerava apenas conhecidas, algumas que eu amava, adotarem a narrativa dele sem checar a verdade. Lembrei então de tantas outras vezes em que fui humilhada. Na festa de aniversário em que ele proclamou em alto e bom som que eu não sabia gerir dinheiro, enquanto ele tomava um vinho caro. Na reunião de família quando fui acusada de ser frágil, porque chorei assistindo a um filme que me lembrava da minha mãe. No churrasco em que ele sugeriu que eu deveria aprender a cozinhar direito, e depois ofereceu o prato a todos com um sorriso piedoso. Esses momentos eram como contas de uma colar que minha alma, por anos, foi forçada a usar. Na prática legal, ele tentou intimidar. Ameaças de processo, chantagens emocionais, promessas de revelar coisas que nunca existiram. Mas todo o espetáculo foi inútil diante dos documentos que eu juntara. Eu tinha contratos, comprovantes, mensagens, e a verdade, quando se tem papel e tempo, aparece com uma objetividade que não dá margem para riso. Ainda assim, nada me preparou para a humilhação recíproca. A família dele me culpando e ao mesmo tempo esperando que eu fosse a ruína do homem que eles queriam defender. Era como se eu fosse uma tempestade em seu itinerário de conforto. Eu, o estorvo, precisava ser varrida. O ápice do desrespeito aconteceu numa festa de aniversário do pai dele. Ele me chamou de inútil. Outra vez. Só que agora, como acusação final antes de um brinde com todos. "Ela só está comigo por pena", declarou. A sala estremeceu com algumas risadas. Mas para mim foi como uma explosão de estilhaços. Cada palavra quebrava algo por dentro. Eu senti no rosto o calor do rubor. A mesma sensação que se tem ao ser exposta ao sol depois de anos de sombra. A humilhação pública tinha um cheiro de metal e de tóxico. Naquela noite, quando retornei ao quarto, minhas malas, que eu já começara a preparar com calma, estavam prontas. Não para fugir de medo, mas para dar àquele gesto o significado que merecia. Saída de um lugar que não me permitia ser inteira. Ele me viu com a mala e, ainda assim, lançou seu último adjetivo em tom de final. "Vai, depois não volte pedindo nada." Foi o empurrão que faltava. Eu disse apenas: "Não vou pedir, vou exigir." No silêncio subsequente, ouvi as palavras reverberarem. Exigir soava como um verbo que vinha de dentro. Eu nunca havia usado tanto tempo a primeira pessoa do singular com propósito. Abri o processo de divórcio com segurança e diligência. Quando finalmente protocolei, enviei uma cópia dos documentos ao advogado dele. A estratégia era cortar o caminho dos teatrinhos públicos. Mas como todo controlador, ele se transformou num predador de imagem. Começou a espalhar versões, a buscar aliados. Recebi mensagens ofensivas de parentes, telefonemas em horários estranhos. A família dele me perseguiu discretamente. Telefonemas, comentários nas redes sociais, tentativas de me desestabilizar. Um primo, que sempre fora simpático, telefonou para minha mãe e insinuou que eu era instável, que não sabia o que queria. Minha mãe, cansada, me perguntou em voz triste: "Você poderia, por favor, não brigar tanto?" Eu explodi em lágrimas. Era mais do que brigar. Era reivindicar dignidade. Houve também episódios que chegaram a me paralisar. Uma manhã, encontrar a porta principal arrombada. Não havia nada roubado, apenas papéis revirados. Foi uma mensagem clara. Estava mexendo onde não devia. Ele fez isso?
Talvez. A dúvida me consumiu, mas havia uma parte lógica em mim que manteve o curso. Entrei em contato com a polícia. Registrei boletim. A violência velada, as intimidações, tinham de ser documentadas. Quando mostrei o boletim ao meu advogado, senti por um segundo o peso do que estava fazendo. Transformar dor em prova não apaga a dor, mas evita que a dor vire verdade absoluta para os outros. Enquanto isso, eu trabalhei em mim. Foi um processo de reacender coisas pequenas. Li livros que deixara de lado, cuidei do sono, voltei a me exercitar. A retomada do autocuidado foi uma resistência. Me olhar no espelho não era mais aceitar o reflexo dissolvido. Era tentar reencontrar aquela que sempre existira, muitas vezes soterrada. O primeiro dia em que comprei flores para mim mesma foi como um ritual de posse do próprio afeto. Eu ria das pequenas coisas, escrevia diário, fazia cursos. O fato de ele tentar apagar minha existência pública fez com que eu aplaudisse minhas pequenas vitórias em privado. O processo judicial avançou. Ele tentou descontos, tentou diminuir o valor que me cabia como pensão, tentou me apresentar como gastadora. Claro, o teatro da culpa reapareceu. Ela não precisa tanto assim, dizia. Mas eu tinha contas, despesas, perda de tempo de trabalho e tudo documentado. Minha advogada foi incisiva. Ela desmontou as alegações com paciência e rigor. E quando a audiência chegou, ele, que antes debochava, mostrou-se nervoso. Suas palavras passaram de arrogância para defesa próxima à agressão. Tudo isso era combustível para mim. Vi no rosto dele a mesma máscara que vestira por anos, e percebi o quanto a máscara o limitava. Ao contrário do que ele imaginava, eu não queria destruí-lo. Eu queria ser livre. A sentença não foi um conto de fadas. Recebi, ao final, uma decisão que o obrigava a pagar pensão alimentícia e reconhecia a injustiça emocional que ele perpetrara. Não foi apenas sobre dinheiro. Foi a validação externa de que minhas humilhações não foram invenção. Quando li o texto que reconhecia meus direitos, senti o corpo tremer. Não de raiva agora, mas de alívio. Ele foi obrigado a deixar a casa. A expulsão à primeira vista parece cruel, mas era necessário. Aquele espaço não podia ser palco das mesmas agressões. Eu o acompanhei até a porta, com a decisão judicial no bolso e a serenidade apertando o peito. Ele tentou debochar, mas suas palavras falharam. Quando a porta se fechou, senti que algo em mim se transformara. Saí da sala onde tudo se resolvia e chorei, mas foram lágrimas de quem sobreviveu, não de quem foi derrotada. A sensação era estranha. A casa estava vazia de sua presença, mas pesada de memórias. E eu, por incrível que pareça, sentia florescer a possibilidade de recomeço. Aos poucos, voltei a sorrir sem culpa, mas a vingança que eu almejava não era infantil. Não queria humilhá-lo com baixos ataques ou com uma exposição vingativa. A verdadeira vingança seria viver bem. Tão bem que o nome dele se tornasse irrelevante no tecido da minha vida. Queria ver a face da minha história refazer-se com cores que eu escolhesse. E também queria justiça pública, que fosse perceptível para aqueles que me haviam ridicularizado que eu não fora a derrotada. Então tomei decisões firmes. Ele pagaria a pensão, a casa continuaria minha. Eu recomeçaria uma carreira. A cada passo, a sensação de vingança concreta se consolidava. Não pela dor infligida a ele, mas pela reconstrução de mim mesma. E assim, enquanto ele saía pela porta, eu ficava não com desejos mesquinhos, mas com planos. Meus planos eram sínteses de autocuidado, independência e presença. Eu abriria espaço para trabalhar, para me encontrar de novo, para amar a si própria sem pedir permissão. A humilhação já fora longa o suficiente. Agora era a hora da colheita, de colher respeito, dignidade e liberdade. A casa silenciosa, sem a voz dele que por anos ecoara para me diminuir, parecia maior. Cada canto tinha sinais de um passado que eu queria reinterpretar. Eu limpei cômodos, doei objetos que me lembravam humilhações. Pintei uma parede de um tom novo que simbolizava um reinício. Podia soar simbólico, mas o simbólico tem peso. O ato de pintar era um gesto de posse sobre o que eu era, uma cerimônia que afixava limites. Lembrei-me das vezes em que ele me disse que eu não tinha gosto, e escolhi nuances que me agradavam, sem pedir opinião. A pensão que foi fixada era justa. E mais do que isso, chegava como afirmação concreta de que eu não seria engolida por promessas vazias. Ele, agora, cumpria obrigações que antes eram somente palavras. Pagar pensão não era alegria, confesso.
Era um reparo jurídico. Eu recebi os valores e comecei a reorganizar minhas finanças. Quitei dívidas antigas, guardei para investimentos e, sobretudo, paguei por cursos que me abririam portas. Reforçar minha autonomia financeira foi uma das vinganças mais doces. Não no sentido de ostentação, mas na afirmação de que minha própria capacidade era suficiente. Voltei ao trabalho. No começo, com dificuldade. O mundo lá fora parecia enorme. E eu havia ficado tanto tempo nos bastidores que precisaria reaprender a atuar no palco do mercado. Mas foi uma alegria chata e reconfortante. Ganhar dinheiro com meu esforço, escolher meu horário, sentir que minhas competências eram reconhecidas. Eu me recolhia menos, sorria mais, e meus colegas notavam uma postura diferente. Não de arrogância, mas de alguém que voltara a si mesma. Amar-me novamente foi o processo mais longo. Precisou de pequenos rituais. Compra de roupas que me faziam sentir bem, idas ao médico, terapia, encontros com amigos que me apoiaram e que permaneceram honestos quando outros me descartaram. A terapia foi talvez a ajuda mais firme. Encontrar nas sessões a possibilidade de nomear o que sofrera, gaslighting, humilhação, manipulação emocional, foi libertador. Eu aprendi a recusar autopunições, a não me antecipar às críticas que o mundo poderia trazer. Em vez de esperar desaprovação, passei a me dar crédito. Houve quem dissesse que eu deveria esquecer, que ficar remoendo só alimentaria a raiva. Mas aprendi que memória e superação caminham juntas. Lembrar-me me ensinou a não repetir padrões, a identificar sinais, a estabelecer limites desde o início. E assim, reconstruí não só a vida material, mas também as relações. Reconectei-me com minha família de origem de maneira nova, mais franca, menos submissa. As pessoas que antes me julgaram sem perguntar, não guardei rancor incendiário. A indiferença foi mais eficaz. Não queria que a minha cura dependesse do arrependimento alheio. Algumas pessoas, curiosas, perguntavam se eu sentia desejo de vingança direta. Expor o que ele fizera, publicizar as humilhações. Haveria prazer nisso? Haveria talvez, em um primeiro momento. Mas meu foco era a longevidade da minha paz. Expor seria trocar um tipo de humilhação por outro. Preferi transformar a energia da vingança em ação construtiva. Cursos, trabalho, viagens curtas com amigas, noites de leitura. O que antes era um motor de ódio transformou-se num motor de retomada. A sensação mais doce, confesso, foi a da primeira manhã em que acordei sem o peso de esperar por uma crítica. Abri a janela e o mundo parecia um pouco mais meu. Saí para caminhar e encontrei um grupo de pessoas que praticavam yoga no parque. Inscrevi-me. Havia algo de curioso em reencontrar meu corpo não apenas como câmara de humilhações, mas como instrumento de alegria. O suor e a respiração me reconciliaram com o que havia sido negado por anos. No campo afetivo, fui cautelosa. Não queria repetir histórias velozes, nem aceitar desculpas de alguém que visse fragilidade onde havia força. Aprendi a conversar sobre limites antes de me envolver, a observar mais do que concluir apressadamente. E, aos poucos, comecei a me abrir para novas possibilidades de afeto. Afetos que não diminuíssem o outro, nem que exigissem minha anulação. Com o passar dos meses, as ocorrências judiciais se tornaram rotineiras. Audiências, pagamentos e a manutenção da minha segurança emocional. Ele, por sua vez, foi se esvaziando das esferas que antes preenchia. Não tornei isso público com petulância. A vitória foi ver que seu poder, que era alimentado pelo escárnio e pela presença, não se sustentava mais. Ele se tornou um personagem menor no catálogo da minha vida. E havia uma justiça curiosa. A mesma família que riu quando me chamaram de inútil já não tinha tempo para as piadas. A vida, para eles, seguiu. E eu não senti necessidade de provocar remorsos. Houve momentos de recaída, noites em que as palavras voltavam sem aviso, como fantasmas, mas eu as recebia com ferramentas, notas no diário, telefonemas às amigas e, quando necessário, consultas com a terapeuta. A cada episódio desses percebia que meu limite interno crescia, a sensação de impotência diminuía, o sentimento de merecimento aumentava. A vingança definitiva, se há uma palavra para descrevê-la, foi simples. Ver meus dias se encherem de escolhas e ver que minhas escolhas traziam prazer e sentido. Era a confirmação de que, apesar das humilhações, eu poderia compor uma vida onde o respeito e o afeto fossem a norma. Não foi vingança por maldade, mas por justiça. Que a humilhação não tivesse continuado a existir como parte da minha rotina. Exigi e obtive respeito. E respeito se constrói com autonomia,
com limites claros, com presença e ausência seletiva. Hoje, quando lembro daquele homem que me chamava de inútil na frente da família, não sinto mais o ácido da raiva que corria no peito. Sinto uma espécie de piedade, uma compreensão triste de quem vive de controlar para se afirmar. A compaixão não me faz esquecer o que vivi, mas me protege de ser envenenada por rancor. Entretanto, não me enganem. Houve momentos em que quis vê-lo desesperado, porém a melhor vingança foi construir uma vida onde eu não precisasse mais da sua presença nem da sua aprovação. Mudei de cidade por um tempo, apenas para testar minhas pernas e meu gosto por liberdade. Trabalhei, estudei, fiz amigos novos. Redescobri o prazer de me arrumar para mim, de sair sozinha ao cinema e de conversar com desconhecidos que se tornaram amigos. A vida tomou um ritmo que não exigia justificativas. Foi nisso que percebi o quanto a humilhação do passado tinha tentado me reduzir a um mísero ponto de vista. A voz dele, repetida por outros, queria me transformar numa narrativa unidimensional. A resposta foi complexa. Multiplicar as narrativas sobre mim mesma. Recebi mensagens dele tempos depois com tentativas óbvias de contato. Desculpas veladas, pedidos de exame de consciência. Olhei as mensagens e as deletei sem drama. Não houve confronto público, nem cena. Houve somente o movimento de quem sabe que decidiu o que era melhor. E o gesto de apagar foi como cortar um fio que poderia me puxar de volta. Minha mãe me abraçou numa tarde de domingo e disse: "Você voltou a ser você." E foi aí que entendi. Vingança e cura, na verdade, andaram juntas. A justiça me devolveu o nome. A vida me deu a coragem de habitar o meu lugar. Hoje eu me visto para mim. Trabalho porque gosto. Sorrio porque quero. E durmo sem medo de ser diminuída pela voz de outro. A história é dura. Não mudei a natureza da dor. Ela existiu e deixou marcas. Mas mudei a geografia da minha vida. Transformei um campo de humilhação em terreno fértil para plantar a dignidade. A princípio, a saída foi consequência de um plano calculado, quase frio. Mais tarde, tornou-se um processo de reencontro comigo. E quando de madrugada escuto o vento bater nas janelas, sinto que aquela mulher, que um dia foi chamada de inútil em frente à família inteira, hoje ri de si mesma. Não por ser vingativa, mas por ter conquistado algo que nenhum grito nem risada poderiam me tirar: minha própria voz. Se você leu até aqui e pensa em alguém que vive humilhação, saiba que existe um caminho. Árduo, sim, mas possível. Não é fácil transformar feridas em degraus, nem converter humilhação em força. Mas é possível. Eu consegui. E a minha vingança foi, e é, muito mais que uma retribuição. Foi a reconstrução de uma vida que ele tentou apagar. Hoje, essa vida pulsa, inteira minha.